Na continuação da nossa série de mensagens no Evangelho de João, estamos conhecendo Jesus através do Evangelho de João. E vamos para o capítulo 6, versos de 1 a 5. Isso está projetado ali no telão, caso você queira acompanhar por lá. E a continuação da nossa mensagem de domingo retrasado. Domingo passado teve testemunho da Laurinha, né? Então a mensagem foi o testemunho. João capítulo 6, verso de 1 a 15 diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, os repartiu entre os que estavam assentados, tantos quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: Ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Bendita seja a palavra do Senhor nessa noite, que ela fale ao nosso coração e que o Senhor nos ajude a não só entender essa palavra, mas que Ele nos ajude a colocá-la em prática na nossa vida hoje, amém? Ouviu um amém aí? Amém. Quando a gente vê essa expressão que o evangelista João começa dizendo, algum tempo depois, a impressão que a gente tem é que na verdade parece que ele está relatando uma sequência. Quando você vê no capítulo 5, parece que não tem muito sentido. Mas quando a gente começa a ler, quando a gente entende o ministério de Jesus olhando para os 4 evangelhos, porque existem 4 evangelhos e cada evangelho aponta para Jesus numa perspectiva. O evangelho de Mateus, ele foi escrito mais para o leitor judeu. O evangelho de Lucas foi escrito mais para o leitor grego. O evangelho de Marcos foi escrito mais para o leitor romano. E o evangelho de João foi escrito para toda a igreja, a pedido dos gregos, para que João relatasse tudo que ele soubesse sobre Jesus. E o evangelista João, na verdade, e até por isso que a gente escolheu esse evangelho aqui para a mensagem expositiva, porque ele começa a falar de Jesus que já existia antes do seu nascimento virginal. Jesus operou mais ou menos 35 milagres. E o único milagre que é repetido pelos 4 evangelistas é esse, o da multiplicação dos pães. Só esse que os 4 evangelistas repetem. E é interessante notar isso, porque quando João começa a falar depois desses acontecimentos, qual o acontecimento que ele está se referindo? Quando a gente vai para os outros evangelhos, vê o mesmo milagre, você tem uma visão um pouco mais ampliada do que estava acontecendo naquele contexto. 3 coisas importantes estavam acontecendo naquele contexto. A primeira coisa que estava acontecendo, que aconteceu, que os outros evangelistas relatam antes desse milagre,
era que Jesus tinha mandado os seus discípulos para pregar. Foi a primeira vez que Jesus falou assim: vai lá, prega para todo mundo, entra nas cidades, ore pelos enfermos, cure os doentes, expulsa Satanás. E aí? Jesus tinha enviado os seus discípulos para pregar. A segunda coisa que antecede esse evento, que também foi muito importante, foi a morte de João Batista, porque João Batista morre antes desse milagre. Profeta, né? O homem que anunciou e que veio preparar o caminho de Jesus como Messias. João Batista tinha acabado de morrer. Ele foi degolado por ordem de Herodes, mas contra a vontade de Herodes, porque Herodes considerava João Batista um profeta. Herodes tinha medo de João Batista, mas como a mulher de Herodes, essas mulheres que elas conseguem tudo dos homens, né? De um jeitinho mais sutil. Então ela foi bem sutil, falou assim, mandou a filha dela dançar para Herodes. E Herodes falou assim, achou tão bonita aquela dança, falou assim, pede o que você quiser. Aí falou assim, me dá a cabeça de João Batista no prato. E aí, como ele não podia, ele tinha dito isso publicamente, ele teve que cumprir, mas Herodes fez isso com muita dor no coração. Ele não queria matar João Batista, ele gostava de João Batista, Herodes, ele tinha respeito por João Batista. E Jesus, depois da morte de João Batista, ficou sabendo que Herodes, quando ficou sabendo do ministério de Jesus, Herodes pensou assim, Herodes pensou e começou a dizer, será que esse Jesus aí não é João Batista ressuscitado? E Jesus soube dessas coisas. Então Jesus tinha enviado os discípulos, João Batista tinha morrido, e o Herodes ficou sabendo. Como Jesus ficou sabendo desse pensamento de Herodes, que Herodes achava que Jesus era João Batista ressuscitado, foi isso que levou Jesus a sair e ir para o mar de Tiberíades. Por quê? Porque ele saiu do domínio de onde Herodes era o governador. Jesus saiu do domínio territorial de Herodes, por isso que Jesus se desloca. E é evidente que Jesus nessa época ele estava vivendo uma fase de muita popularidade. Então, quando você lê esse versículo, algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem no mar da Galileia, era justamente para sair do domínio do reinado de Herodes, por conta dessa associação que ele tinha feito com João Batista. Então, Jesus tomou o barco, saiu dessa região e foi para o outro lado, chamado Mar de Tiberíades. Jesus estava vivendo nesse momento talvez um dos maiores momentos da sua popularidade, porque todo mundo já sabia quem era Jesus. O pessoal ia atrás de Jesus, porque Jesus curava, Jesus expulsava demônio, Jesus resolvia a vida das pessoas. Muita gente começou a seguir Jesus não por Jesus, mas por aquilo que Jesus podia oferecer. Marcos, até no seu evangelho, no capítulo 6, verso 31, o evangelista Marcos fala assim, havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Marcos, ao relatar o evangelho, ele está falando que a popularidade de Jesus era tão grande nessa época, que eles não tinham tempo para descansar e para comer. Aí, Jesus aproveita para sair da terra de Herodes, atravessando o mar da Galileia, indo para Tiberíades, para resolver esse problema, e também para tentar descansar um pouquinho, porque eles não tinham tempo para descansar. É toda hora a gente procurando Jesus, a cura aqui, apresentando pessoas e trazendo filho, e os evangelhos relatam 35 milagres, mas João fala que é muito mais. No final do evangelho de João ele fala assim, se fosse para relatar todos os milagres de Jesus, não ia dar para escrever no mundo dos livros aí. Ele usa uma figura até muito hiperbólica, né? Mas quando Jesus sai e vai para o outro lado, uma multidão segue Jesus pela margem. Eles percorreram mais ou menos 8 quilômetros, porque Jesus atravessa de barco, e eles dão a volta na margem,
eles percorreram 8 quilômetros. Quando Jesus aporta no barco, ou aporta lá o seu barco, já tinha uma multidão de 5.000 homens. João fala 5.000 homens, os outros evangelistas falam homens, mulheres e crianças. 5.000 homens mais mulheres e crianças. Então você imagina que se cada homem fosse casado, provavelmente era, e se tivesse um filho só, que provavelmente não era, porque, né, o judeu tinha muito filho, sempre teve muito filho, né? Não tinha televisão, não tinha internet, né? Vamos fazer o quê? Vamos fazer filho, né? Então se ele tivesse um filho só, já eram 15.000 pessoas, se tivesse um filho só cada judeu. E tinha criança lá, porque tem um menino aqui, que é o protagonista da história. Tinha um menino ali, tinha criança nesse meio. E essa multidão de gente anda 8 quilômetros e vai se encontrar com Jesus do outro lado da margem. E aí é muito interessante, porque até quando eu estava estudando esse texto para pregar, eu estava lendo um comentarista que comenta esse texto aqui, e ele fala exatamente isso, que havia no povo uma certa desconsideração com o próprio Jesus. O pessoal estava procurando Jesus, por quê? Porque queria receber a salvação, porque queria que ele podia trazer as bênçãos espirituais? Não, eles queriam resolver os problemas deles. Eles estavam atrás de Jesus não pelo que Jesus era, mas por aquilo que Jesus tinha para oferecer. E esse tipo de desconsideração pela necessidade daqueles que ministram. Jesus também e os discípulos, seus apóstolos, tinham necessidade, precisavam comer, precisavam descansar. Eles tinham cansaço físico, emocional, porque não é fácil, gente, o dia inteiro trabalhando. E essa é uma desconsideração que tinham por Jesus. E na hora o comentarista fala isso: imagina como é a desconsideração com aqueles que ministram sobre a sua vida, porque existe uma desconsideração também por aqueles que ministram. Como aconteceu com Jesus, não acontece só com Jesus, não, acontece com todo mundo. E eu estava pensando justamente nisso quando estava preparando a mensagem, como muitas vezes as pessoas não têm nem consideração pelo pastor da igreja ou pelo pastor da sua igreja. A pessoa se converte na igreja, a pessoa é batizada, é discipulada na igreja, ela é treinada na igreja, o pastor dá plataforma para ela, deixa ela trabalhar, investe na pessoa, investe nas pessoas. Aí de repente a pessoa diz: pastor, olha, você é uma bênção na minha vida, viu? Você é o meu pastor, mas eu estou indo para outra igreja. Vira as costas como se, quer dizer, nem sabe qual o sentimento que o pastor tem, quer dizer, está nem aí, e investiu a vida inteira no camarada. Aí o camarada fala: pastor, estou indo para outra igreja. Você é uma bênção na minha vida, mas eu estou indo para outra igreja. Isso quando avisa, porque na verdade tem uma grande maioria que nem fala nada, simplesmente some, vai para outra igreja, vive pulando de galho em galho, e o pastor nem sabe onde está, porque a pessoa não tem às vezes o mínimo de consideração para avisar onde é que ela está, por que caminhos que ela está andando. E aí, irmãos, não tem problema nenhum a pessoa para outra igreja, não tem problema nenhum. Eu considero eu tenho uma visão ampla do reino de Deus, sempre disse isso. Todas as igrejas fazem parte de um reino. Aliás, em Paulínia só tem uma igreja, a igreja do Senhor Jesus, e ela está reunida em várias denominações. Então não tem problema, porque cada igreja tem a sua visão. Nós aqui na Monte Calvário temos a nossa visão de trabalho. A nossa visão é estritamente evangelística. Na verdade, nós estamos retornando para essa visão de fazer tudo para levar Jesus para as pessoas, para discipular as pessoas, para deixar as pessoas parecidas com Cristo. Então tem coisas que você não vai ver aqui. Por exemplo, você não vai ver aqui uma ênfase demasiada em dom espiritual. Nós cremos em todos os dons, todos, até o de línguas nós cremos, mas você não vai ver a gente enfatizando, porque todos são importantes.
Então nós não enfatizamos, a nossa igreja é pentecostal, mas a gente não enfatiza dom nenhum. Se Deus te usar, Deus te usa no dom que Ele quiser usar. Agora a gente não fica promovendo um dom em detrimento do outro. Se você gosta disso, você vai para uma igreja. Se eu gosto de profecias, a profecia que tem aqui é essa, é a profecia daquilo que já está profetizado na Bíblia, é a profecia que você vai ouvir, exposição da palavra de Deus, porque aqui é a palavra, o profeta é quem está falando da profecia, a profecia já está profetizada, então aqui você vai ouvir palavras, você vai ouvir Bíblia. Então se você gosta do retetesto, lógico que você vai para outra, não tem problema nenhum. Nós não eu particularmente não gosto desse movimento chamado worship, porque worship em inglês quer dizer adoração. Não quer dizer que eu não gosto de adoração, não, mas tem um movimento. Movimento, gente, é coisa que começa e termina, é que nem vento, sopra de um jeito, de repente acabou. Então você gosta de worship, vai lá para Lagoinha. Lagoinha gosta de worship, tem outras igrejas que gostam de worship, porque eu acho que o worship, esse tipo de música, que é aquele negócio que parece um mantra, meu, isso é coisa só para crente. Às vezes nem crente entende aquelas letras doidas que está no worship. Eu tenho falado para os líderes de louvor aqui, gente, canta música que as pessoas entendam. Se você tem que cantar uma música para você explicar para a pessoa o que a música quer dizer, essa música não serve para mim. Às vezes a gente usa alguns termos tão doidos em música. Tem música aí de worship que só a graça de Deus. Então você vai para alguma igreja que você gosta, só que avisa pelo menos, né? Fala, tem um mínimo de ética pelo menos, né? De hombridade para aquele que é homem, para a mulher eu não sei como que eu vou, hombridade feminina, eu não sei como que eu vou dizer isso. Mas nós temos uma visão, tem boas igrejas aqui em Paulínia, muito boas igrejas, mas se você for ficar conosco, fique conosco, não fique pulando de galho em galho. Uma coisa que eu percebo, irmãos, com as pessoas que saem, vou indo para outro lugar, a maioria delas sai, vai para outro lugar, não se encontra e tem vergonha de voltar e perde a sua identidade, fica pulando de galho em galho, porque não se acha, é um nazareno que tem medo de voltar, porque saiu, às vezes sai até falando mal, né? Sempre o pastor tem alguma culpa nesse negócio, mesmo que a gente não tenha, mas a gente tem. E aí a pessoa tem vergonha de voltar, vergonha, e fica pulando de galho em galho, perde a identidade, começa a ir para lugar que você fala assim, que cabeça que essa pessoa tem agora, porque já não dá para conhecer mais. Vai para um lugar que fala uma coisa e começa a perder a sua identidade. É isso que está acontecendo. Essa falta de consideração para com a liderança é uma coisa que a gente tem que pensar. Seja homem, seja mulher, seja crente, fale. E fale verdade, gente. Porque às vezes as pessoas vêm falar, pastor, eu estou indo por causa que, porque começa a dar, você olha na cara da pessoa, você sabe que ela está mentindo para você, na cara dela ela está mentindo, você sabe que ela está mentindo. Pastor, não posso mais trabalhar nisso, trabalhar naquilo, me envolver, porque agora, você sabe que é mentira o que ela está dizendo. Aí eu na hora eu fico pensando assim, caramba, se a pessoa mente para o pastor, bom, se ela mente para o pastor dentro da igreja, eu não confio nessa pessoa, no trabalho dela, deve mentir, na sua família, porque se não tem coragem de falar verdade, Senhor da glória, para Deus você não mente, camarada. Deus sabe, depois a vida anda para trás, começa a ter um monte de problema, não sabe por quê, porque está vivendo a vida assim, toda torta e errada, cheia de mentira. Então, as pessoas não tinham consideração por Jesus pelo que ele era, não, era porque ele podia oferecer. E muitas vezes as pessoas ficam por aquilo que ela tem, porque aquilo que a igreja pode oferecer para ela, o dia que ela achar que não oferece mais, ela pica a mula e vai embora, e não dá nem satisfação. Então, eu nem sei porque que eu entrei nesse assunto, mas fica aí o recado. Eu sou pastor, viu, gente? E pastor, você sabe que tem hora que tem que passar o óleo na ferida da ovelha, que ela está ferida, tem que passar o óleo na ferida dela. Mas tem hora que o pastor tem que pegar o cajado e dar na cabeça das ovelhas, que é fazer, acorda, camarada, acorda, presta atenção na sua vida espiritual. O pai da mentira é o diabo, e a Bíblia de Jesus diz, vocês têm por pai o diabo, que vocês mentem. Então presta atenção, viva uma vida certa, faça a coisa certa, isso vai honrar a Deus e vai abençoar a sua própria vida.
porque as pessoas estavam, no verso 2 diz, grande multidão continuava a segui-lo. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus levantou os olhos, ele viu a multidão vindo. Você imagina só 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. É muita gente, gente. Eu fui com a minha família algumas vezes aqui no estádio mais bonito que existe aqui, no estádio de futebol mais bonito que existe aqui no Brasil. Eu fui umas 3 vezes nesse estádio já. E uma vez eu fui com a minha família. Estádio mais bonito, não tem estádio mais bonito que esse, que é o estádio Arena Corinthians. Olha, não tem lugar mais bonito que esse, viu? É lindo. A gente olhava assim, ó, 20 mil pessoas. Você olhava aquele negócio assim, é impressionante, né? É muita gente. Eu sei que agora o inimigo está se levantando e tem gente falando mal, torcendo o nariz. Então eu não escondo de ninguém que eu sou corintiano, viu, gente? Desde que eu nasci, eu me converti, fui batizado com o Espírito Santo e ainda continuo corintiano. Então eu acho que esse é um bom caminho. Se não é o seu, é problema seu. Mas uma multidão enorme de gente. Jesus viu aquele povo vindo. E aí, no verso 5, Jesus faz aquelas perguntinhas. Jesus faz umas perguntinhas ótimas, né? Quando nós vimos Jesus lá falando com aquele homem que ele curou no tanque de Betesda, ele fala assim: você quer ser curado? Aí, pô, Jesus, que pergunta mais óbvia. Às vezes Jesus faz algumas perguntas, fala assim, perguntar para um aleijado que 38 anos aleijado se ele quer ser curado, está de brincadeira, né? Mas quando a gente entende o que Jesus quer dizer, é uma pergunta provocativa. Que você vai, e aí, você quer mesmo? Você vai se empenhar? Você vai fazer tudo o possível para que isso aconteça? Essa é a pergunta de Jesus. E aqui Jesus pergunta para Filipe. Quando vem a multidão, Jesus chega para Filipe e fala assim: Filipe, onde é que a gente vai comprar pão para todo esse monte de gente aí? Filipe era daquela região. E quando Jesus pergunta isso para ele, você imagina Filipe ouvindo essa pergunta de alguém que ele já tinha visto operar muitos milagres. E Filipe, ele tem a mesma resposta que todo mundo dá para Jesus. Jesus faz uma pergunta provocativa e Filipe faz o quê? Conta matemática. Fala: Senhor, olha do verso 7, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ou seja, para a pessoa ganhar 200 denários, ela teria que trabalhar 8 meses, porque ela ganhava 1 denário por dia. Ele olha assim e fala assim: olha, se nós trabalhássemos 8 meses, o salário que nós ganharíamos não ia dar para comprar comida para esse povo. Porque, gente, eu não sei qual a sua experiência que você tem com os irmãos da igreja, os crentes. Não bebe, mas come, que é uma beleza. Só a graça de Deus, faz festa. Quando abre para comer, parece, irmão, se você estiver na frente, sai da frente que ele vai te atropelar, para correr até a mesa. Come, que é uma beleza, não é verdade? Imagina aquele monte de crente faminto no deserto. Filipe falou: ó, Senhor, nós estamos com um problema. E Jesus faz uma pergunta provocativa. Filipe responde com uma conta matemática. Então faz a conta, não ia dar. Mas no verso 6 a Bíblia diz: Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus só queria colocar Filipe à prova. Essas perguntas provocativas de Jesus, elas são muito interessantes. Às vezes Deus faz isso com a gente hoje ainda, hein? Fica atento. Às vezes Deus faz isso com a gente hoje ainda. E logo depois que Jesus faz essa pergunta para Filipe, entra em cena André. André, quando ele viu o que Jesus falou com Filipe, provavelmente André, o que ele fez? Ele foi fazer uma pesquisa rápida para quem estava perto, porque se tinha 15 mil, 20 mil pessoas lá, ele chegou assim: e aí, gente, alguém tem aí? Vamos ver se a gente junta alguma coisa aí,
Provavelmente foi isso que ele foi fazer. Dá para você, vamos pegar aí, você não tem nada aí, você não trouxe nenhum lanchinho, você não tem nada para a gente, vamos ver se a gente junta tudo aqui. E ele realmente falou assim: olha, Senhor, eu fiz uma pesquisa rápida aí, e eu só achei um menininho aqui, e esse menininho tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? E o pão, aquela região que Filipe estava, que Jesus estava, era uma região conhecida por ser grande produtora de trigo. Só que interessante que você vê que a Bíblia diz que o pão era de cevada, não era de trigo. São uns detalhezinhos na Bíblia interessantes, né? Porque quem é que comia os pão de cevada? Quem comia era o pessoal mais pobre, que não tinha grana para comprar o pão de trigo, comprava pão de cevada. E aquele menininho, ele tinha os pães de cevada e os peixinhos. E aqui era peixinho mesmo, era um peixinho pequeno, salgadinho, né? Já era salgadinho, então o pessoal colocava no meio do pão, já estava salgadinho, já fazia o seu lanchinho ali. E aí Filipe encontra um menininho, que é a hora que esse menino entra para a história. Esse menininho entrou para a história, porque algumas coisas me chamam a atenção na vida dele, que ele acabou sendo o parceiro de Jesus nesse milagre. Quando o André vai fazer a pesquisa, ele fala: só tem esse menininho aqui, mas o que eu consegui achar com ele, na lancheira dele aqui, Jesus, 5 pães e 2 peixinhos, só isso. E aí é nessa hora que eu começo a pensar nesse menino, porque o que aconteceu aqui, irmãos, aconteceu porque tinha um menininho que tinha uma lancheira. E aqui que eu gostaria de compartilhar com você, eu gastei todo o tempo na introdução, mas eu vou rápido agora. Só alguns detalhes importantes que a gente tem que olhar para a forma ou para a vida desse menino, como foi que ele entrou para a história como sendo alguém que foi parceiro de Jesus na multiplicação, na primeira multiplicação que Jesus faz. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui com ele é que, assim como o menininho, a gente tem que estar preparado com tudo que tiver ao nosso alcance. Esse menino se preparou para seguir Jesus. Ninguém estava preparado, gente. Todo mundo que foi seguir Jesus, ninguém se preparou. Mas esse menininho, provavelmente, quando ele estava saindo, a mãe falou assim: filho, onde é que você vai? Fala assim: eu vou lá cultuar lá no deserto. Ela falou: então peraí, olha, leva um negócio para se cobrir aí, toque uma lancheirinha, pôs 5 pãezinhos de cevada, pôs 2 peixinhos, fala assim: faz o lanchinho, porque lá no deserto você vai ficar com fome. Ele estava preparado. O que a gente aprende com isso, gente? Se a gente quer ser parceiro de Jesus nos milagres, nas vidas dos outros e nas nossas vidas, nós também temos que estar preparado com tudo que tiver ao nosso alcance. Você acha que ele imaginava que isso ia acontecer com ele? Ele entrou para a história. Ele está registrado nos 4 evangelhos. Ele entrou para a história porque ele estava preparado. Muitas vezes nós queremos milagre de Deus na nossa vida, mas a gente mesmo não se prepara para receber as coisas de Deus. A gente mesmo não se prepara. A gente acha que as coisas vão cair do céu, irmãos. Vou falar para você que a única coisa que caiu do céu, a Bíblia diz, foi o diabo. Ele caiu do céu. Jesus disse isso: eu vi Satanás caindo do céu como estrela. As coisas não caem do céu, não. Você quer a bênção de Deus na sua vida? Deus vai fazer a bênção, Deus vai operar um milagre na sua vida. Só que tem coisas que você tem que fazer. Não adianta querer colocar toda a responsabilidade para Deus, porque não é assim que a coisa funciona. Jesus ressuscitou Lázaro. O mesmo poder que ele teve para ressuscitar Lázaro, ele teria para dizer para a pedra: sai daqui, pedra, porque Lázaro vai ser ressuscitado. Imagina, para quem operou um milagre de ressurreição, fazer uma pedra deslocar não é muito diferente. Mas Jesus fala o quê? Tirem a pedra, façam a sua parte, que eu vou fazer a minha parte.
Nós temos que estar preparados na vida. Se nós queremos bênção de Deus para a nossa vida, que você pode levar não só para a tua vida religiosa, leve para a tua vida profissional, leve para a tua vida acadêmica. Se prepara, porque a hora que você estiver preparado, se você estiver preparado, é muito mais fácil da bênção de Deus vir na sua vida, de Deus operar um milagre na sua vida. Às vezes a pessoa fala assim: não, fulano teve sorte. Eu peguei uma frase de Sêneca aqui, que foi um dos advogados de Roma. Ele nasceu 4 antes de Cristo e foi um dos principais advogados, escritores intelectuais do Império Romano. E Sêneca escreveu essa frase: sorte é o que acontece quando a capacidade se encontra com a oportunidade. Deus é gerador de oportunidade. Deus faz porta abrir onde não tem. Deus gera oportunidade toda hora para a nossa vida. A pergunta é: você está preparado? Porque se você não tiver, alguém vai pular na sua frente e vai tomar o seu lugar, e não venha reclamar com Deus depois, porque foi você que não fez a sua parte. A gente tem que fazer a nossa parte, gente. Não tem idade. Esses dias, esse ano aqui, faleceu o pastor Sá Nogueira. Pastor acho que está com 90 anos, Sandro. 90 anos. 90 anos, pastor Sá Nogueira. Um homem de Deus, abençoadíssimo. Ele já tinha se aposentado da igreja, já tinha jubilado. E na verdade quem está lá na igreja do pastor Sá Nogueira é o pastor Denny Anderson. Vocês lembram? O Denny Anderson já ficou por aqui, viveu na nossa região. O Denny Anderson é marido da Keila. A Keila, que é filha da pastora Sandra, irmã da Camila e da Clícia. A Keila é esposa do Denny Anderson, que agora é pastor lá no lugar do pastor Sá Nogueira. Pastor Sá Nogueira, quando ele se aposentou, sabe o que ele foi fazer? Direito. Ele foi fazer direito. Entrou na escola de direito para ser um advogado. Já estava com 80 e lá vai a fumaça. Aí a pessoa fala: por que você vai fazer isso? Gente, você sabe que se você deixar, você tem que sempre se atualizar, sempre estudar. Se você é uma pessoa que lê bastante, que estuda bastante, provavelmente o alemão não vai pegar você. Tem muita gente fugindo do alemão. Sabe quem é o alemão? O Alzheimer. Por que o Alzheimer pega as pessoas? A elasticidade do cérebro tem uma elasticidade. Os neurônios precisam estar sempre em movimento. Se você não se atualiza, não busca, não estuda, o alemão vai te pegar, gente. Então, esteja preparado, porque Deus vai criar oportunidade. Esse menino estava preparado e ele teve uma oportunidade de ajudar Jesus nesse milagre. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que nós precisamos sempre estar próximo de Jesus. Tinha 20 mil pessoas lá naquele lugar. Quando o André saiu, é lógico que ele não tinha como falar com todas as 20 mil pessoas. Provavelmente ele foi lá correndo pelos corredores, mas esse menino estava lá, próximo. E quando André foi procurar ver se alguém tinha comida para ajudar, ele encontrou o menininho. A gente tem que estar próximo. Quanto mais perto de Jesus a gente estiver, mais a gente vai ter chance de receber o que Ele tem para nós. E a questão de estar perto de Jesus é uma decisão que eu e você temos que tomar. Deus não joga ninguém fora. Jesus diz: todos aqueles que vêm a mim não lançarei fora de jeito nenhum. Mas esteja com Ele. Esteja o mais próximo que você puder dele. Quanto mais próximo você estiver, mais você vai conseguir reconhecer o chamado de Jesus, mais você vai conseguir ouvir o que ele tem para você, mais você vai conseguir identificar as oportunidades, mais você vai ter chance de entender a vontade de Deus para a sua vida. Você e eu precisamos estar mais perto de Jesus. Quanto mais perto estivermos, mais chance nós vamos ter. Ele estava perto. E eu vou dizer para você: quem está perto de Jesus sempre tem um milagre para contar.
Sempre tem. Qual foi o último milagre que Deus operou na sua vida? Não precisa me dizer não. Pergunta retórica. Qual foi o último milagre que Deus operou na sua vida? Quanto mais perto dele, quanto mais preparados estivermos, mais nós vamos ver os milagres de Deus na nossa vida. Terceira coisa, coloque-se à disposição. Esse menino tinha duas opções. Quando o André estava perguntando, gente, quem é que tem um pãozinho aí? Alguém tem algum alimento aí para a gente fazer como chama? Um banquete americano, né? Cozinha americana, que esse esquema, cada um leva um pratinho. A gente faz isso na igreja às vezes, né? Antes da pandemia fazíamos. Cada um traz um pratinho de doce, salgado, refrigerante, aí a gente junta tudo e faz aquela comilança gostosa, não é verdade? Sobra, dá até tem gente que leva até a marmita depois, né? Faz a marmitinha para levar para casa, sobra. E talvez ele tenha tentado fazer isso, gente. Quem está aí? Mas aquele menino, na hora que André estava perguntando, ele tinha duas opções. Qual que era a primeira opção? Opa, guardar meu lanchinho aqui, porque esse monte de crente esfomeado aqui não vai dar para todo mundo. Acho que eu vou até ali, vou me esconder ali, lá no cantinho, e vou comer o meu lanchinho. Ele podia ter sido egoísta, mas o milagre aconteceu porque ele colocou o pouco que ele tinha à disposição de Jesus. Irmãos, é lindo isso. Quando a gente coloca o que a gente tem na mão à disposição de Jesus, quando Jesus pode contar conosco, eu quero perguntar isso para você responder para você mesmo. A sua família pode contar com você? A empresa onde você trabalha pode contar com você? A igreja onde você congrega pode contar com você? As pessoas têm negligenciado tanto o trabalho, o servir a Deus, a bênção de servir, negligenciado tanto essa parte. Vira e mexe, eu não quero mais, não, para mim não dá. Deus tem dado tanto para você. O que é que você tem feito para Ele, para a obra dEle? Primeira coisa que a gente larga é a igreja, né, gente? As coisas da igreja. A igreja pode contar com você, Deus pode contar com você. Você está à disposição? Se Deus pode contar com você, entregue o pouco que você tem. Pode ser pouco, mas coloca na mão dele. Entrega o pouco que você tem na mão de Deus. Em vez dele ir lá no cantinho e comer o lanchinho dele escondido, ele resolveu entregar. O que André disse para Jesus provavelmente foi a resposta do menino. Alguém tem aí comida? O menino falou, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, mas ajuda. O que André fez? Vem aqui, vamos lá falar com Jesus. Ele pode responder. Então o André trouxe o menininho, falou, Senhor, eu perguntei por aí, eu não achei ninguém, a não ser esse menininho que tem 5 pães e 2 peixes. E o que ele fez? Colocou à disposição de Jesus. Quando a gente coloca à disposição de Jesus, Jesus multiplica. Quando você retém, fica só para você, e talvez não seja o satisfatório para você só. Mas quando você compartilha, quando você põe nas mãos de Deus, não é só você que vai ser abençoado, outros também o serão. Esse menino, aos olhos humanos, ele não tinha absolutamente nada em relação a 20 mil pessoas, mas ele colocou o pouquinho que ele tinha e falou, Jesus, eu só tenho isso, 5 pães de cevada, pãozinho mais ralé, e esses 2 peixinhos aqui, só tenho isso. A Bíblia diz que Jesus pegou aquilo, deu graças. Jesus não orou por multiplicação, não está no texto não.
A Bíblia diz que Jesus só agradeceu. Obrigado, Senhor, pelos 5 pães e 2 peixinhos que esse menininho aqui acabou de colocar na minha mão. E aí a Bíblia diz que Jesus falou assim: começa a distribuir. Vai aí. E o pessoal começou a distribuir. E aí o pãozinho, eu imagino, talvez eles olhavam assim: mas peraí, estou tirando um aqui, mas ainda continua. E ele foi, distribuiu pão, peixe. E a Bíblia diz que o pessoal comeu, se fartou, e ainda sobrou. E o que sobrou deu para encher 12 cestos. E Jesus fala assim: recolhe os 12 cestos, porque não podia. Comida é uma coisa que não se perde. Até no contexto, no próprio povo judaico, comida é uma coisa que não se perde. Vamos fazer a marmita aqui. 12 cestos. Porque um menininho colocou o seu pouquinho na mão de Jesus. Aí você fala assim: mas eu tenho tão pouco para dar. Mas se você der o seu pouco na mão de Jesus, vai te abençoar e vai abençoar outras pessoas. A gente só precisa ter essa coragem. O que você tem para pôr nas mãos de Deus? O que você tem em termos de talento, em termos de habilidade, em termos de recursos para pôr na mão de Deus? Coloca na mão dele. O mundo, irmãos, define o melhor investimento como adquira para reter. Quanto mais você conseguir reter, quanto mais você conseguir acumular, mais você vai ter. Essa é a lógica do mundo. A lógica do reino de Deus é diferente. Dê para ter. Quanto mais você dar, mais você vai ter. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A lógica do reino é diferente da lógica do mundo. A lógica do mundo é adquirir para reter. A lógica de Deus é adquirir para compartilhar. Se você não entende que cristianismo é a religião de compartilhar, você não entendeu nada. Veja como foi que a igreja primitiva começou. O pessoal hoje fala muito a questão, até pastores renomados que se apostataram da fé, infelizmente, estão falando contra o dízimo. Não, porque o dízimo é coisa do Antigo Testamento. O dízimo realmente o dízimo é do Antigo Testamento. Realmente o dízimo não era dinheiro, o dízimo era 10% de colheita. É porque não tinha moeda naquela época, né, gente? Por dar licença, né? Não tinha. A moeda era troca. Fala-se tanto desse negócio. Aí você vai no Novo Testamento. O Novo Testamento, a prática deles não era dar o dízimo. A prática dele era dar tudo. Veja lá Atos capítulo 2. No começo da igreja, vendiam as suas propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos. E tinha um casal sem vergonha, safado, cachorro, Ananias e Safira, que vendeu uma propriedade e mentiu. E falou assim: nós vendemos por 50. Nós tinham vendido por 100. Venderam por 50, foram entregar lá para Pedro. Pedro recebeu e falou assim: ok, você entregou, mas você mentiu ao Espírito Santo. Os dois caíram mortos. Por quê? Porque no conceito da igreja primitiva era dar tudo. Cristianismo é dar tudo que eu tenho. Então eu falo assim: vamos ficar no dízimo que é melhor. Não é? Vamos ficar no dízimo então. O pessoal fala: não, é melhor. O dízimo para nós, irmãos, é uma referência. Não é o mesmo do Antigo Testamento. Ele é uma referência do conceito do Antigo Testamento. Por isso que a gente pratica dízimo e oferta na igreja. É a forma de sustento da igreja. Mas a gente tem que entender que quanto mais eu sou generoso, mais Deus me dá. Quanto mais eu invisto, quanto mais eu compartilho, Deus sempre me dá mais. Você nunca vai conseguir vencer Deus nessa área de dar e receber. Nunca você vai vencer Deus, porque quanto mais você der para Ele, mais Ele vai dar para você. Nunca você vai conseguir vender, porque esse é um princípio bíblico.
Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não estou falando só de dinheiro não, como eu disse, capacidade, tempo e por aí, e outras coisas mais. Quanto mais você investir nele, mais você vai ter. É a lógica do reino. E para concluir, esse texto tem um viés profético. Por que sobraram tantos pães? Tem um viés profético nessa multiplicação. Porque vai chegar lá no versículo 35, que a gente provavelmente vai ver a mensagem da semana que vem ou da outra. Jesus vai dizer assim: olha só, está dentro, ele acabou de multiplicar os pães, tá? Guarda isso. Ele acabou de multiplicar os pães. Ok? No versículo 35, Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vier a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus fala esse versículo, por quê? Porque ele tinha acabado de operar o milagre da multiplicação. Quer dizer o quê? Que tem pão para todo mundo. E aqui eu já estou entrando na área espiritual. Jesus, o que ele tem é para todo mundo. Em Jesus tem fartura, em Jesus não tem falta, Jesus não tem ausência de nada. Se você está com ele, você vai ser tudo. E principalmente, irmãos, você vai tê-lo já é o suficiente para a sua vida, porque ele diz: eu sou o pão da vida. Este povo está me procurando porque eles têm fome de comida, mas ele vai dizer: eu sou o pão da vida, quem come de mim nunca mais vai ter fome. Ninguém vai ter fome de Deus mais. Nós vamos ter suprimento espiritual para a nossa vida, não vamos ter vazio interior, porque Jesus vem preencher aquilo que falta na nossa vida. Por que sobrou? Sobrou porque tem pão para todo mundo. Porque em Deus não tem qualquer tipo de mesquinhez. Ele dá para todo mundo o que precisa, e não dá só o que precisa, ele dá mais. Então isso aqui é a multiplicação, o fato de ter sobrado pão, era porque Jesus ia falar isso. É profético. Por isso que sobrou pão. Porque às vezes o pessoal, por que Deus fez sobrar pão? Por que Jesus não fez a quantidade certa? Porque ele ia dizer isso agora no versículo 35. Ele ia fazer uma aplicação espiritual do milagre. Vocês viram aí a multiplicação? Todo mundo foi saciado, e ainda sobrou pão para outras pessoas. Ele ia dizer isso por quê? Por que ele fez isso? Porque ele ia dizer esse versículo no verso 35. Tem pão para todo mundo. Tem graça para todo mundo. Tem perdão para todo mundo. Tem salvação para todo mundo. Tem milagre para todo mundo. É só estar perto dele, gente. É só buscá-lo. Tem para todo mundo. Ele não retém nada para ninguém. Se você estiver perto dele, você vai ter uma vida abençoada. Gente, você não precisa ficar correndo atrás de bênção. As pessoas ficam correndo atrás de bênção. Às vezes vêm na igreja pelo mesmo motivo que vieram para Jesus, só para buscar uma bênção. E às vezes recebe a bênção e pica a mula. Busque o abençoador, porque se você estiver com o abençoador, a bênção vai perseguir você. Se você estiver vivendo com Cristo, toda a sua necessidade vai ser suprida por Ele. Se a tua vida está entregue na mão dele, deixa que ele vai cuidar da melhor forma. Ele vai cuidar de você melhor do que você cuidaria de você. Então não busque a bênção, fique firme com o abençoador, porque tem bênção e tem milagre para todo mundo. É só a gente estar com Jesus, gente. A gente não perde nada. Tem pão em abundância para todo mundo. Jesus opera um milagre profético. Os 12 cestos que sobraram, 12 na Bíblia é o símbolo da totalidade. 12 tribos de Israel, ou seja, todo o povo de Israel. Tudo que tem 12 é o número bíblico da totalidade. O que sobrou aqui, irmãos, Jesus está querendo dizer assim: olha, para todo mundo que vai ler esse texto uma vez na vida,
na posteridade, porque se ficou registrado na palavra de Deus. Ele quer que a gente entenda que se a gente estiver com Ele, colocar o recurso à disposição dEle, se a gente estiver próximo, se a gente colocar o pouco que a gente tem na mão dEle, você pode ter certeza que Ele vai transformar o nosso pouco em muito, e nós vamos ser abençoados. Imagina a bênção daquele menino. Ele foi abençoado. Eu gostaria de saber, a Bíblia não fala, mas um dia eu vou perguntar para Jesus quando eu chegar lá. E esse menino, Senhor, qual foi o final da vida desse menino? Como foi a vida desse menino? Eu não sei, a Bíblia não fala, mas eu imagino. Eu imagino pelo contexto bíblico, né? Ele deu o que ele tinha. E do pouco que ele tinha, Deus fez muito através dele. E provavelmente ele foi abençoado por toda a vida dele, por aquilo que ele fez. Um dia a gente vai saber a história desse menino. Tem pão para todo mundo, gente. E o pão do céu, que é Jesus, é para todo mundo. Milagre é para todo mundo. A gente só tem que fazer a nossa parte. Amém? Graças te damos, Senhor, pela tua palavra nessa noite, por podermos compartilhar esse texto, por podermos, ó Deus, ter o privilégio de ouvirmos a tua palavra, de entendermos e também de aplicarmos para a nossa vida. Eu sei que nesse momento muitas pessoas trouxeram isso para a sua vida pessoal, e que bom, Deus, porque é assim que a tua palavra tem sentido, quando ela faz sentido para a nossa vida hoje, que ela não é simplesmente um estudo, mas ela tem uma aplicação prática para hoje. E hoje nós aprendemos algumas coisas, nos ajuda a colocar em prática o que nós aprendemos hoje. É a nossa oração com gratidão, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.